Olá, boa noite. Tem mais de um participante aqui? Estou tentando ver. Dois participantes. Ah, tá. Valéria. Olá, Valéria, boa noite. Bom, enquanto você liga aí o seu microfone, Valéria, se você quiser, se você não quiser, você pode falar só pelo chat. Eu vou dando início aqui a nossa aula, né? Apresentando aqui. Nós vamos trabalhar hoje as orientações gerais para a etapa 2. Lembrando que no semestre passado, né, porque vocês são da turma de outubro de 2023, nós já tivemos a nossa primeira aula, tá? E essa primeira aula, ela já está, eu inclusive enviei para vocês também o link do YouTube para que vocês tenham acesso a essa primeira aula. De qualquer modo, nessa aula, que é a aula 2, né, referente à etapa 2, eu vou, inclusive, repetir algumas informações que já foram passadas na etapa 1, né, para que vocês, enfim, possam desenvolver melhor o trabalho. Quero lembrar o seguinte, e isso é muito importante: no caso dessa turma especificamente, os grupos não desenvolveram aquilo que se esperava para a etapa 1. Não desenvolveram a etapa 1. Como eu já mandei mensagem pelo fórum, o TCC ele é um processo e ele tem que ser acompanhado pelo professor orientador. Nenhum trabalho que não tenha acompanhamento do professor orientador será aceito. Então, é muito importante que, no caso dessa turma, não é só de um grupo, no caso dessa turma, certo? Vocês desenvolvam a etapa 1 já, imediatamente, além de começarem a etapa 2, certo? Então, assim, eu vou só colocar aqui, tá? Ó, qual que é o prazo para a realização dessa etapa 2? O prazo que está aqui é de 21 de fevereiro a 19 de março. Isso significa o quê? Vocês devem desenvolver, nesse período, tanto a etapa 1, né? Porque vocês não fizeram a etapa 1, não fizeram, porque não fizeram, né? Porque era para ter sido feito semestre passado, e quanto à etapa 2. Ah, mas é muita coisa, não vai dar tempo. Ok, não vai dar tempo, vai estender um pouco depois de 19 de março? Sim, mas vocês devem fazer um esforço, um grande esforço, de começar já o desenvolvimento do trabalho, né? Então, no caso da Valéria, que está presente na aula de hoje, a gente já tinha começado a conversar no semestre passado a respeito do tema do grupo, então é recuperar aquela conversa, ver se a disposição para fazer o trabalho sobre aquele tema continua a mesma, e não é só o caso do grupo da Valéria, é o caso dos outros grupos também, certo? Ver se a disposição ainda continua a mesma e desenvolver o trabalho dentro daquilo que era esperado, certo? E à medida em que vocês forem desenvolvendo o trabalho da Wiki, sempre me dando um alerta, não precisa esperar 19 de março para dizer, olha, professor, o nosso trabalho está lá na Wiki. Não. À medida que, professora, coloquei o título, mas não tenho certeza sobre ele. Coloquei o título e escrevi mais não sei o quê. Olha para mim na Wiki, professora, veja se eu estou no caminho certo. Tá? E aonde que eu coloco isso? Eu coloco isso no fórum de orientação. Né? Então, eu entro no fórum de orientação do meu grupo e falo assim, professora, eu fiz alguma coisa lá na minha wiki, então eu preciso que você dê uma olhada e comente, por favor. E aí eu vou entrar, vou comentar, deixar os comentários registrados na wiki, vocês verão e poderão ir ajustando o trabalho, irão ajustando o trabalho, tá? Então, o trabalho é realizado na Wiki, tá? E no fórum de orientação também. Ah, a gente pode criar grupo de WhatsApp? A gente pode. Só que a gente não, vocês podem. Só que o nosso canal oficial de comunicação, os canais pelos quais eu avalio a participação
dos integrantes dos grupos são o Wiki e Fórum de Orientação. É por lá que eu vou ver quem é que está participando ou não, tá? No caso da Wiki, todos os integrantes do grupo devem fazer o trabalho lá. Ah, mas o meu colega nunca entrou. Eu vou saber que o seu colega nunca entrou, porque fica registrado na Wiki se ele entrou ou não. Ou mesmo quando ele entra e não faz nada, ou mesmo quando ele entra só no final, fica registrado também. Tá certo? Então, assim, é por lá que eu vou avaliar a participação, tá? E o que significa também o fato de que todos os integrantes do grupo devem realizar o trabalho, significa o seguinte: ninguém pode ou deve ficar melindrado quando alguém entra, um integrante do grupo entra e corrige alguma coisa que foi escrita ali. Porque todos estão ali com o mesmo objetivo, fazer o melhor trabalho possível. Então, eu escrevi uma coisa. O meu colega foi lá, entrou, viu que eu tinha colocado uma citação que não ficou de acordo, ou um texto que ficou mal construído, ou uma palavra que está errada, e corrigiu. E aí ele ainda avisou no grupo, porque isso a gente deve fazer. Olha, pessoal, eu entrei lá na Wiki, fiz a leitura do texto que está, fiz algumas correções e etc. Depois vejam lá o que vocês acharam da minha contribuição. Eu vou ficar chateada porque ele melhorou o meu texto? De forma nenhuma. Ou porque ele corrigiu uma palavra? Ah, mas ele corrigiu errado. Então, eu vou lá e coloco a palavra da maneira como ela deve ser, então. Né? E aviso: olha, pessoal, eu entrei, vi o que o fulano fez, mas aí eu coloquei outras observações. Vejam lá. E é assim que a gente vai construindo o trabalho, tá? O que vocês devem fazer para essa etapa 2? Então, lembrando que os meus grupos dessa turma têm que fazer a etapa 1 e a etapa 2, mas a aula é sobre a etapa 2. A aula para a etapa 1 já foi, vocês devem buscar lá no YouTube para assistirem aquela aula novamente, certo? Mas qualquer dúvida, isso não quer dizer que vocês não possam me perguntar. Qualquer dúvida, vocês podem se manifestar nessa aula ou também pelo LAV. Tá? O que é para fazer na etapa 2? É a pesquisa do protagonismo das mulheres na história regional, além das correções da primeira etapa, né? Então, no caso de vocês, de todos os meus grupos dessa turma, a correção é fazer a primeira etapa, certo? Além disso, estudar os objetivos de desenvolvimento sustentável, em especial do objetivo 5. Por quê? Porque a nossa linha de pesquisa do TCC em História é exatamente em torno do objetivo 5 do desenvolvimento sustentável, e que tem a ver com a promoção, né, da igualdade de gênero e da equidade, né, das mulheres e meninas com relação aos homens, de promover, tá, a equidade, a igualdade e o acesso a direitos para mulheres e meninas. Nesse sentido, o que nós estamos propondo é uma linha de pesquisa em torno da diversidade de gênero ou da questão do gênero na história, com a ênfase no protagonismo feminino na história regional. Então, isso já foi explicado na etapa 1, mas eu vou explicar de novo. Vocês devem escolher uma protagonista da história regional de um dos integrantes do grupo. A Valéria já tem uma ideia, outros alunos podem ter outras ideias, de um dos integrantes do grupo, e esta protagonista ou protagonistas serão, ou né, pode ser uma associação de mulheres também, certo? Serão o tema do trabalho de vocês. É muito importante que vocês vejam, né, as fontes na hora de escolher essa protagonista ou protagonista, se vocês terão fontes necessárias para fazer ou para contar a história dessas pessoas ou dessa pessoa, né? Se há artigos, se há livros, se há reportagem, ou até mesmo se essas pessoas, no caso de serem protagonistas mais contemporâneas ou pessoas que conviveram com essas protagonistas, se há possibilidade de realizar entrevista, de filmar essa entrevista, de documentar essa entrevista, certo? Agora,
No caso de vocês escolherem entrevistar alguém, filmar alguém, lembrem-se que é fundamental que a pessoa a ser entrevistada e a ser filmada, ela tem que assinar um termo de consentimento. Ah, onde é que eu acho o termo de consentimento? Na nossa sala disciplinar. Tem lá um modelo de termo de consentimento. Pronto, tanto para a entrevista quanto para a sessão de imagem. Ah, e a pessoa assina e eu faço o que com isso? Você vai digitalizar e isso será anexado na versão final do seu TCC, na versão que vai ser entregue em arquivo Word no final da etapa 3. Tá? Então, esse é um documento que vai anexado na sua versão digitalizada, naturalmente, na versão final do TCC. Tá? E nessa etapa 2, então, vocês apresentaram, na etapa 1, né? As resenhas das obras que discutem a questão do gênero na história e também, se já tiverem encontrado, a respeito das protagonistas, né, que serão o tema do trabalho de vocês. Agora, na etapa 2, é a hora de contar a história dessas protagonistas, certo? Então, olha só, repetindo, quer fazer alguma observação, Valéria? Quer falar alguma coisa antes de eu passar para o próximo slide? Não, por enquanto Não? não. Até essa Enquanto não? etapa eu acompanhei, fiz meu trabalho, já entrei em contato com a proprietária, né, dessa Aham, ONG. tá. Então, eu já falei, inclusive, a diretora de lá, é uma amiga É, minha. mas veja Então, só, assim, está encaminhado. está Essa é a primeira parte. encaminhado. Mas você precisa escrever na Wiki. Você não escreveu na É, Wiki. Tem nada é, lá, tá? Tem que ter. Então, eu estou vai ter, esperando. vai Ai, estou ter. esperando. Estou Essa esperando. Então, semana tá eu bom. concluo todos esses Pois é. pontinhos que eu deixei para trás. Então, Fica tá bom. tranquilo. Então, olha só. Então, falando em desenvolvimento do texto, né, e enfatizando uma coisa que já tinha sido falado na aula 1, a linguagem no TCC ela tem que ser formal. Então, isso significa que ela tem que estar absolutamente dentro das normas ortográficas e gramaticais. Vocês têm que fazer esse esforço, todo mundo tem que fazer esse esforço permanente o tempo todo, né? Qualquer um, quem está fazendo TCC, o professor, qualquer profissional tem que fazer esse esforço. Mas existem ainda algumas outras especificidades. Os verbos, tanto quanto possível, devem ser conjugados na terceira pessoa do singular. Então, por exemplo, não é assim, o meu trabalho, a minha pesquisa, o meu levantamento, né? A minha opinião, a minha interpretação, não. É o trabalho, a pesquisa, a entrevista revelou, uma interpretação possível percebem? Por quê? Porque isso abre a possibilidade para que o leitor concorde comigo. Então, eu dou espaço para compartilhar aquelas minhas ideias e também aquele meu trabalho com as pessoas que vão ler o meu trabalho, né? Quando eu fico muito a minha, o meu trabalho, etc., isso fica pessoal demais. E isso impede, né? Que o leitor se aproxima ou cria um obstáculo para a aproximação do leitor, no caso desse trabalho. O que a gente pretende revelar ali não são as nossas opiniões, não é aquilo que a gente pensa, é aquilo que a pesquisa revela. Né? É claro que foi a gente que realizou a pesquisa, mas os dados é que revelam, os fatos é que revelam, certo? Os parágrafos, eles não devem ser muito longos. Todo parágrafo tem que ter princípio, meio e fim, mas ele não pode ser comprido demais, tá? E misturando vários assuntos, certo? Ao mesmo tempo que eles não devem ser muito longos, eles devem manter conexão uns com os outros. Então, assim, eu mudo de assunto, mas ainda dentro daquele contexto que eu estou tratando ali. Então, vamos supor, estou falando da questão do gênero na história, estou falando de uma determinada obra, apresentando o que pensa um determinado autor sobre, ou autora, sobre a questão do gênero na história. No parágrafo seguinte, eu vou colocar um outro. Então, eu
já mostro assim que eu estou tratando de um outro autor, mas que tem ainda relação com aquilo que eu coloquei anteriormente. Então, um exemplo, eu venho falando para fulana de tal, a questão do gênero na história deve ser vista assim, 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 assado. Terminei o parágrafo, parágrafo seguinte. Já Beltrana considera, babá, percebem? Então, eu mudei, eu estou falando de uma outra pessoa, mas eu ainda estou dentro do mesmo assunto, então os parágrafos, eles mantêm, né, um encadeamento entre eles, e é importante que eles mantenham essa relação. Se eu vou começar alguma coisa completamente nova, então eu começo um tópico novo, eu vou lá e coloco 1.1 e começo, dou um título, e começo uma outra história, né? Já se for ficar muito diferente do que estava anteriormente, tá? Isso aqui já estava na aula 1. Eu coloquei de novo nessa aula só para lembrar que existem algumas expressões que ajudam na construção do texto e que elas estão aqui destacadas. Então, eu tenho expressões para introduzir um assunto. Estão vendo aqui, ó? Trata-se aqui de, é uma expressão, de início é outra expressão, em primeiro lugar é outra expressão, tá? Todas que eu posso usar para começar um assunto. Eu tenho outras expressões que são expressões para propor alternativas. De um lado, temos isso assim, assim, assado, de outro lado, temos não sei o quê. Entretanto, é uma expressão, ou entretanto, podemos pensar que, né? Então, eu estou fazendo uma contemporização, apresentando, né, outros argumentos ou outras situações, ok? Tenho aqui expressões que são expressões para concluir, para pôr um termo a esse debate, em resumo, para concluir, né? Expressões que indicam certeza, sem dúvida, certamente, notoriamente, não há dúvida que, tá? Expressões que indicam dúvida, não é totalmente certo, poderíamos talvez afirmar que, expressões que indicam flexibilidade. A afirmação é, em parte, interessante, mas, de todo modo, menos dogmático, temos isso, isso e aquilo outro. Não posso realmente negar a pertinência dessa afirmação, no entanto, enfim, são todas expressões que ajudam na construção do texto e que vocês devem usar. Essa aula, como eu disse, está sendo gravada, então vocês vão poder voltar a ela e verificar que esse slide que contém essas expressões para que vocês possam fazer uso delas, né? Certo? Além disso, além dessas expressões, ao longo do texto, a gente tem que ter muito cuidado para poder garantir a coerência e coesão desse texto com aqueles que são os chamados conectivos. São esses elementos que permitem a associação entre uma frase e outra, entre o período e outro, né? Ou até, né, entre, enfim, uma passagem e outra. Então, nós temos aqueles que denotam uma alternância e causa, mas, porém, embora, já que, aqueles que denotam a inclusão, até, mesmo, também, inclusive, aqueles que denotam a exclusão, só, somente, apenas, senão, aqueles que apresentam retificações, aliás, ou melhor, isto é, aqueles que são chamados índices situacionais, afinal, então, nesse ponto, os pronomes relativos, que são os pronomes que também permitem fazer a coesão. Que, quem, quando, cujo, quanto, qual, tá? Esses são os pronomes que ajudam na coesão. Vejam que aqui eu não coloquei o pronome relativo onde, porque lá na primeira aula eu já tinha chamado a atenção de vocês que onde só pode ser usado para lugar. Então, ele não vai ser usado como conectivo, tá? Eu não coloco assim, por exemplo, fulana de tal, né? Nasceu em 1945, onde
Não, é fulana de tal, que nasceu em 1945, quando, porque 1945 é ano, então o pronome relativo é quando. Agora, evidente, fulana de tal, que nasceu em 1945 na cidade de São Paulo, onde, aí sim, porque São Paulo é lugar, certo? Mas fora isso, a gente não usa o onde, diferente, né, do que muitas pessoas costumam fazer na hora de escrever, certo? Uma outra questão é a seguinte: no texto, vocês certamente terão citações, né, dos autores consultados. Essas citações, elas podem ser diretas. O que eu chamo de citação direta? É quando é a citação literal. Eu peguei um trecho de um autor, de uma fala, de uma entrevista e coloquei lá igualzinho ele foi falado ou escrito por uma outra pessoa, certo? Ou elas podem ser indiretas. É quando eu pego um trecho, interpreto com as minhas próprias palavras, faço uma paráfrase, como a gente costuma dizer, e coloco lá no meu texto, certo? Elas podem ter até 3 linhas, as citações, e elas podem ter 4 linhas ou mais. Por que que eu estou fazendo essa diferença aqui? Porque nós temos normas para citações com até 3 linhas, que são as chamadas normas da BNT. Aliás, nós temos normas da BNT para todo o trabalho de TCC, certo? Mas existem as normas que são aquelas próprias para citação com até 3 linhas, e tem as normas para citações com 4 linhas ou mais. Eu vou mostrar para vocês aqui, né, como que isso se apresenta, porque, na verdade, a gente, deixa eu só ver se eu coloquei isso aqui nessa aula. Coloquei, é que está aqui na frente. A gente vai mostrar aqui, ó, deixa eu só mostrar de uma vez, tá? Aqui eu tenho um exemplo de citação direta, e nesse caso com mais de 3 linhas. É que ela perdeu um pouco a formatação, né, na hora que eu coloquei aqui, mas enfim, vamos lá. O exemplo é o seguinte: eu tenho esse trecho aqui, é meu, é do meu texto. A respeito da cidade industrial de Manchester, na Inglaterra, escreveu Alexis de Tocqueville em 1835. O que eu tenho aqui embaixo não é meu, é do Alexis de Tocqueville, que foi citado no livro do Eric Hobsbawm. Então, esse trecho aqui, ele vai aparecer deslocado para a direita, tá? Ele deveria estar mais alinhado do que isso, com o espaçamento, que é o espaçamento simples e com uma fonte de letra um pouco menor. Mas vejam aqui que daqui eu venho, né, falo, Alex de Tocqueville escreveu em 1875, e aqui vem a citação do Tocqueville. Desta vale imunda, a maior corrente da indústria humana flui para fertilizar o mundo todo. Deste esgoto imundo jorra ouro puro. Aqui a humanidade atinge o seu mais completo desenvolvimento e sua maior brutalidade. Aqui a civilização faz milagres e o homem civilizado torna-se quase um selvagem. Aí continua o texto. A Revolução Industrial, ou seja, o parágrafo que tem aqui embaixo é um parágrafo meu, mas já considerando isso, né, que é a citação do Tocqueville. A Revolução Industrial representou uma profunda inflexão na história da humanidade, tendo lugar inicialmente em parte da Europa, etc. e tal. Aqui vem o meu texto. Agora vejam que eu coloquei aqui entre parênteses o nome do Tocqueville, porque a citação é dele. Usei essa expressão aqui em latim, que é apud, ou citado por. Vejam que ela aparece em itálico, porque ela é uma expressão em latim. Expressões numa língua estrangeira que não é a nossa, elas sempre aparecem em itálico no texto. Citado por quem? Pelo Eric Hobsbawm. Em qual livro do Hobsbawm? No livro dele de 2013. Em qual página? Na página 57. Essas informações têm que constar da minha citação, certo? Da minha citação, que é, nesse caso, uma citação direta, né? Uma citação literal, certo? Aqui eu tenho, né, o que é? Citação direta, então, é a transcrição literal do pensamento de um autor, é aquele trecho do Tocqueville. Indireta, quando o autor do trabalho elabora sua síntese a partir das ideias de um ou vários autores sobre o tema, vou dar um exemplo disso daqui a pouquinho. E citação de citação, transcrição de citação de um texto realizada por outro autor. Vejam aqui,
O que eu tenho aqui é uma citação direta, que é também uma citação de citação, tá? É o Tocqueville que foi citado pelo Hobsbawm, certo? Tenho aqui um outro exemplo, nesse caso de citação indireta. Então, olha só, tendo como fonte a obra de Eric Hobsbawm, qual obra? A de 2013. Ah, mas como é que eu vou saber que obra é essa? Ela vai aparecer nas minhas referências no final do trabalho, porque é isso que interessa. Aqui no corpo do texto, ela só aparece assim. No final do trabalho, eu tenho as informações completas, tá? Então, esse é um exemplo de citação indireta, tá? Voltando aqui, as citações, elas são parte do diálogo que estabelecemos com as fontes. Então, voltando ao meu exemplo aqui, vejam, eu fui lá, chamei o Alex de Tocqueville, certo? E continuei, de certa forma, fazendo menção ao que ele fala, né? Que ele fala que dessa vale imunda jorra ouro puro, para mostrar o quanto de transformação a Revolução Industrial representou. Então, eu coloco aqui nesse meu parágrafo, depois da citação, é um parágrafo que remete a essas colocações. É esse o cuidado que a gente tem que ter quando eu falo de diálogo com as fontes, é isso. A gente não pode colocar a citação só por colocar. Ela tem que ter um propósito ali no texto. Ela serve para ilustrar uma situação, e aí eu coloco a citação, mas vou lá e chamo a atenção do leitor. Então, como podemos ver no trecho citado, isso e aquilo outro são ilustrados, a exemplo do que mostra, né? A figura tal, ou a história de fulana de tal, enfim, isso já pensando em termos do nosso trabalho em torno de uma protagonista da história, tá? Além disso, né, a gente está falando também das referências do corpo do termo, do texto no sistema autor-data. O que é o sistema autor-data? Nós não teremos no TCC notas de rodapé, a não ser que sejam notas explicativas. Nota, sistema autor-data é isso aqui. Eu coloco o autor, nesse caso ele foi citado por um outro, então eu coloco aqui o APUD, o autor de onde tirei, o Hobsbawm, o ano e a página. Tá? Isso aqui é sistema autor-data. Essas informações entre parênteses, no corpo do texto, correspondem ao sistema autor-data. E, além disso, né, a gente vai colocar, no caso, as referências no final do trabalho, mas o que nos interessa aqui é, no sistema autor-data, eu cito o sobrenome ou sobrenomes dos autores, ano da publicação, página, no caso de ser uma citação direta. Se não for uma citação direta, não tem página, tá? Essas aqui são questões que foram abordadas, em parte, lá na aula 1, que a gente está retomando aqui. Agora, aqui, nós temos um outro quadro, esse falando da questão da história regional ou da história local. Por quê? Porque vocês farão um trabalho, uma pesquisa sobre uma protagonista ou protagonistas da história da região de um dos integrantes do grupo, tá? Então, eu busquei esse quadro aqui num dos autores, a fonte está citada aqui, é uma fonte que é o Barros, né, o autor desse artigo, e que é o seguinte: 4 motivos para fazer história local. Vamos ver esse quadro aqui. A história local como caminho para abordar aspectos da totalidade ou de regiões mais amplas. No nosso trabalho, que tem como tema, né, como linha de pesquisa, melhor dizendo, a questão do gênero na história, nós trabalharemos a partir dessa história, dessas protagonistas que serão temas dos trabalhos de vocês, uma questão mais ampla, que é a questão da visibilidade das mulheres na história, ou da invisibilidade com que nós vimos sendo tratadas, né? Ou viemos, né? Somos tratadas
até os dias de hoje, para a maioria de nós, né? São poucas as mulheres que recebem a atenção. Agora as coisas têm mudado um pouco de figura, mas ao longo da história, né, das perspectivas da historiografia mesmo, a gente pode dizer que pouca atenção foi dada à participação das mulheres nos processos e nos fatos históricos. Então, através desse trabalho de pesquisa local, nós estamos chamando a atenção a respeito dessa questão, né, da invisibilidade das mulheres na história e da importância de termos trabalhos que enfatizem essa questão do gênero, para exatamente, né, tornar visível todas essas histórias, ou visíveis todas essas histórias, tá? A história local como recurso para testar ou reformular generalizações, visões gerais já difundidas. Nesse caso, também a nossa história regional, né, ela testa algumas generalizações, ou seja, as mulheres não participam ou participam pouco da política ou participaram pouco da política na história da nossa região. Essa história, ou essa perspectiva, o levantamento desses temas, ou desse tema relacionado ao protagonismo das mulheres, vai servir para testar se, de fato, elas tiveram pouca ou nenhuma participação na história das nossas regiões, ou se essa participação, de repente, ela foi obstaculizada por alguma razão, impedida por alguma razão, tá? A história local, de um local, com o objetivo de juntar-se a outras histórias locais, de locais distintos, de modo a compor um quadro amplo que as integre. Por exemplo, agora mesmo, na outra turma de TCC que eu tenho, eu estava respondendo a uma questão de uma aluna que perguntou se ela podia fazer o trabalho sobre Carolina Maria de Jesus. Eu disse a ela o seguinte, que a história da Carolina Maria de Jesus, não que ela não mereça ser pesquisada, merece sim, merece ser pesquisada sempre, mas ela já é bastante conhecida. E que seria interessante que ela pesquisasse, por exemplo, o grupo dela pesquisasse a história de outras autoras periféricas, né? Eu contei, inclusive, de uma experiência de um dos grupos do semestre passado, que é uma história que se soma à história da Carolina Maria de Jesus, né? De mulheres que são mulheres excluídas, que são mulheres periféricas, mas que ainda assim, né? Buscam se expressar, nesse caso, através da literatura. E foi muito interessante que no semestre passado, né, um grupo fez um trabalho que não foi sobre a Carolina Maria de Jesus, mas foi sobre a mãe daquele cantor, que é um cantor conhecido, que é o Criolo, se não me engano, o nome dela é Maria Villani, né? Eu não me lembro muito agora, mas acho que é Maria Villani. Fizeram um trabalho sobre ela porque ela é poeta, né? E ela foi uma grande influência na vida do filho também, ainda é, né? Porque ela ainda é viva. E aí foi muito interessante porque a história da Maria Villani reforça, né, a história da Carolina de Jesus, ou é reforçada pela história da Carolina de Jesus também, porque a Maria Villani também é uma escritora periférica. Então, a história local ela se junta a outras histórias nesse caso. E a história local como motivação interna, demandas do próprio local ou interesses pessoais do pesquisador. Então, às vezes, né, o pesquisador, alguém do grupo, tem interesse em saber por que uma determinada rua na cidade dele tem o nome daquela mulher, por que a escola que ele estudou tem o nome de uma determinada figura feminina, quem é, né, aquela figura feminina. Eu tenho curiosidade de saber por que o hospital da minha cidade tem o nome de fulano de tal. Quem foi, afinal de contas, fulano de tal, para ter essa importância toda, certo? Então, correspondendo a um interesse pessoal também do pesquisador. Aqui eu tenho uma citação do Barros, que eu vou ler para a gente explicar e tentar entender um pouco melhor o que é essa questão da pesquisa regional. É preciso, portanto, que o pesquisador, ao delimitar o seu espaço de investigação e defini-lo como uma região, esclareça os critérios que conduziram a essa delimitação. Algumas perguntas se impõem. A região ou espaço que se pretende erigir em região corresponde a um espaço homogêneo ou a uma superposição de espaços diversos? Então, por exemplo, se eu falar assim, vou falar sobre as mulheres na Baixada Santista. A Baixada Santista é um espaço homogêneo?
Mais ou menos, né? Nós temos algumas diferenças grandes entre as cidades, tá? E é importante dizer, né, por que que a gente está escolhendo essa região. Agora, vamos supor, né, que a gente, dentro dessa região, a gente escolha uma determinada localidade. Existe um fator principal que orienta o recorte estabelecido pela pesquisa, né? Existe, né? Você falar, por exemplo, do protagonismo das mulheres na vida política da Baixada Santista seria um trabalho, né? Muito mais amplo, muito maior do que o tempo para realização, que o tempo para a realização de um TCC permite, né? Então, o recorte ele é estabelecido também em razão do tempo que a gente tem para fazer, dos objetivos, das pretensões daquele trabalho, é um artigo, é um trabalho de conclusão de curso, né? Por isso mesmo, ele pode se permitir ser menos abrangente. Está se tomando a região como uma área urbana, humana, que elabora determinadas identidades culturais, que possui uma feição demográfica própria, que produz certo tipo de relações sociais, que organiza a partir de si determinado sistema econômico. Então, por exemplo, né, no caso de fazer um trabalho sobre a questão da participação das mulheres, ou do protagonismo das mulheres na região da Baixada Santista, certo? Eu posso, de repente, fazer um trabalho de pesquisa regional considerando outros aspectos das mulheres negras na região da Baixada Santista, né? Que seria uma questão de identidade étnica e cultural também, ou das mulheres indígenas na região da Baixada Santista. Seria também uma outra forma, né? Então, a região ocupada pelas mulheres indígenas ou a região ocupada onde vivem as mulheres quilombolas ou a região, né, na qual vivem, ou as cidades que têm, ou a região na qual há uma maior concentração de mulheres negras, né, enfim, porque, e aí por isso eu considero tal bairro, eu considero tal cidade, porque atende a uma determinada feição demográfica. Aqui eu tenho uma outra citação, que é do Barros também, que eu vou ler para a gente trabalhar um pouquinho mais essa questão da pesquisa regional. Além de se pensar a região como decorrência dos elementos que adotam de certa permanência, pode-se defini-la, em certos casos, muito mais por uma dinâmica que a introduz em movimento do que por aspectos mais propriamente estáveis. Neste caso, a região pode ser apreensiva como um espaço no qual são produzidos ou se reproduzem certos padrões de conflitos sociais, ou como um espaço no qual se desenrola determinado movimento social. Então, aqui, só para ter um exemplo, alguns semestres atrás, né, um determinado grupo resolveu fazer um trabalho sobre, dentro dessa mesma linha de pesquisa, sobre as mães de Acari. Um dos integrantes do grupo era de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e ele escolheu Acari, que não era propriamente a região dele, mas no caso de Acari, é porque em Acari, né, essa região, ela foi um cenário de luta, que não é propriamente um cenário de luta de classes, é também, né? Mas é um cenário de luta de mulheres, né, que tiveram os seus filhos, cujos filhos desapareceram após uma ação policial e que se organizaram, portanto, nessa associação para buscar justiça e para buscar, enfim, a punição dos assassinos dos seus filhos, certo? Então, nesse caso, o espaço, né, a região é a região de Acari, em razão dela ter sido o lugar desse processo todo, de representar a luta ou a busca dessas mulheres por justiça e o protagonismo delas nessa luta pelos direitos humanos, pelo reconhecimento, ou pela denúncia, né, da violência policial e do abuso contra os direitos humanos também, certo?
Aqui nós temos as nossas referências, aqui só para mostrar, né, como que as referências, só para mostrar, não, além de mostrar as nossas referências, né, mostrar também a maneira como elas são organizadas. Vejam que aqui elas estão organizadas em ordem alfabética pelo sobrenome do autor, certo? Com o título, no caso em sendo revistas, né, com o título da revista destacado. Aqui é o artigo, né, que é o artigo do Barros, o título do artigo, mas o que vem destacado é o título da revista, tá? E também os livros que foram citados, com as informações necessárias, né? Então, o nome dos autores, na ordem que eles aparecem, né, no livro, o título, a cidade, a editora, o ano, e aqui, entre parênteses, o que eu tenho aqui é o nome da coleção da qual esse livro faz parte, porque alguns livros fazem parte de coleções. Muito bem. Valéria, você gostaria de colocar alguma dúvida? Peraí, a Pode Mariana falar. tem o telefone. Aham, Então, ah, as minhas dúvidas seriam essas, né? Então, aham. eu vou ter que buscar muita informação, porque o texto que eu vou produzir, na realidade, ele é direcionado a uma instituição, né? Então, assim, como a gente, você já me deu algumas sugestões, né? E eu já levantei algumas ainda nesse período de férias, Uhum. e então, aí que vai entrar que, no fim, assim, talvez eu não consiga livros, mas assim, material da internet, né? Mas que realmente eles estão dentro Mas de olha alguma só, deixa eu te falar uma publicação, de coisa. algum livro. Ah, Então, veja, lá na nossa conversa inicial, eu te mandei até, se não me engano, uma indicação de um PDF que era um livro da Michelle Perrault, que fala dessa questão de como que as mulheres elas se inserem nessa questão do trabalho com cuidado, né? De como que esse e, trabalho foi um trabalho que enfim, desde algum tempo se considera que as mulheres estão destinadas a isso. Só que no caso dessas mulheres especificamente, além dessa questão do cuidado que você deve abordar, colocar, elas, a partir desse trabalho, alcançaram um protagonismo social e político mesmo, né? Porque a questão que elas colocam, que é a questão, se não me engano, é uma associação ligada aos cuidados com pessoas do espectro autista, não é isso o seu trabalho? isso, é esse o Então, meu trabalho. então, essa questão, ela é uma questão que tem uma dimensão social e que tem uma dimensão política também, né? Mais Claro. recentemente, a gente viu algumas discussões nesse sentido, existe sempre, né, muita luta com relação àquilo, a reconhecer os direitos dessas pessoas e dos cuidados que elas devem receber, tanto por parte do Estado, quanto também dos planos de saúde, etc., e daquilo, Perfeito. né, do esforço dessas pessoas, que representam essas pessoas, essas associações, junto ao poder público, municipal, estadual, enfim, para dotar as cidades, né, de políticas que atendam essas necessidades. Então, eu acho que aí, no caso do seu trabalho, não é só falar, é falar da associação, mas sempre tratando da história da associação dentro desse contexto, que, em primeiro lugar, né, do protagonismo feminino, porque tem essa questão do cuidado, de como que as mulheres se inserem nessa história do cuidado. Mas como que, além disso, e a partir disso, né, a partir daí, desse cuidado, dessas associações de cuidado, elas acabam também assumindo um outro protagonismo, que é o protagonismo social e que é o protagonismo político, certo? Que eu E, acho que e, é isso que é interessante na história dessa associação, tá? e também por conta de já, tá, né, o programa pedagógico que eu entrei, que já está acabando, Aham. as, os apoios dos professores aos especiais, entendeu? Então, assim, Uhum. eu vou buscar colocar também essa parte da educação, né? Também, Sim, aí tá. está na prefeitura, Mas nas veja, escolas, alguma aí, coisa. aí você vai É, colocar, isso é uma parte da é, história da associação, isso não é o seu trabalho. O seu tá. trabalho não é Ah, sobre tá. educação, o seu trabalho é sobre a história Não dessas precisa misturar mulheres. tudo. Não, não.
Não. Tá. Seu Então, trabalho é um esquece a trabalho de escola. história. Seu trabalho é um trabalho de Tá. história. Então, seu trabalho é um trabalho sobre a história da associação, das mulheres que fundaram essa Isso. O associação, protagonismo exatamente, feminino. de como que isso se insere na questão da discussão do gênero na história. É isso. Bom, E como que essa associação, né, e esse protagonismo feminino transforma, né, ou transformou, né, a questão, até mesmo transformou a realidade social, né, daquele lugar, ou enfim, daquela região, no lugar onde ela atua, né, de como as que ela mães também. ativa, e as mães também, né, de como que É, elas participam, porque elas são atuantes, à medida que elas fazem parte da associação, elas têm muito mais informação para, sim, inclusive, sim. reivindicar os direitos, né, para, nas suas próprias comunidades, se tornarem líderes comunitários daquelas causas ou de outras, né? Isso. Então, isso é importante que você ressalte na hora de Tá, contar essa história, tá? tá. Tá bom? Entendeu? Então, Certo? esquece as aulas. Não, esquece. Tá Depois a bom. gente pode até ver, se você achar se cabe ou não, a gente vai conversando. Encaixa em Porque o algum. que é Isso. importante, Valéria, e isso vale É, para todos os que vão assistir depois, é que vocês comecem, porque é só escrevendo que eu consigo ver quais são os problemas e qual o caminho que a gente pode seguir. Então, é entendeu? importante que vocês comecem a escrever, para que eu possa ver, né, qual que é o caminho. Não, então, isso entra, isso não entra, isso fica, isso é melhor colocado aqui, ou é melhor Da colocado ali, colocação, né? tá? Tá certo? Entendeu? Então, comece a Entendeu? escrever, tá? Vou começar. Tá bom. Comecei, eu só rabisquei ainda. Tá bom. Não, então rabisca lá na Wiki, que é melhor, porque lá eu Isso, posso isso, ver, isso. tá bom? Tá bom, Então combinado. tá. Então tá certo. Deixa eu Obrigada. só parar aqui. Então é isso. Quero agradecer a sua participação, tá? E Nada, eu que agradeço. daqui a 15 dias a gente tem uma outra aula, tá bom? Tá, espero até lá já ter bastante coisa para conversar. Não, a gente vai ter conversado antes, lá na Antes. Wiki, lá no Fórum É, de Orientação. A gente vai estar conversando até perfeito, lá, perfeito. tá bom? Tchau, Obrigada. tchau. Boa Uma boa noite. Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau.